Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. A partir de hoje eu estarei gravando uma série de vídeos resolvendo questões de edições anteriores do Enem, para estar lhe ajudando a se preparar melhor para essa importante prova e assim você possa entrar na faculdade. Então, se você quer estar por dentro de todos os nossos vídeos e assim se preparar melhor, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e assim você vai estar nos ajudando e ficando por dentro de todas as novidades do canal. Nesse primeiro vídeo eu vou estar resolvendo a questão 112 da edição de 2018 do Enem. Então, vamos à questão. É o que a questão diz. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Letra A, 1,3 kΩ, letra B, 4 kΩ, letra C, 6 kΩ, letra D, 6,7 kΩ, letra E, 12 kΩ. Então, pessoal, o que essa questão nos fala? É uma questão grande, tem um enunciado grande, mas a gente deve prestar atenção em quê? Nessa imagem aqui, vamos prestar atenção nesta imagem e vamos interpretar um pouco melhor a questão. Ela vai dizer que essa imagem é uma simplificação de um circuito fechado pelas placas em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado. Então aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos o ponto B. E é onde pode ser fechado esse circuito, nesses dois pontos. E a gente vê aqui a resistência, né, em todos os pontos, né? 4 kΩ. Todas as resistências são iguais, 4 kΩ, 4 kΩ. Então nós temos aí esse sistema e temos aí a resistência de cada ponto e temos o ponto A e B. E ele quer saber o que? Ele quer saber qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então vamos resolver a questão. Pode até parecer que seja uma questão difícil pelo enunciado, mas se a gente for prestar atenção na questão que ela é uma questão até que simples de resolver. Ela é uma questão que vai envolver o que, pessoal? Conceitos e aplicações de eletricidade. Aí um recurso tecnológico, que no caso é o smartphone. Nessa questão, o aluno que estava resolvendo, ele deveria analisar o circuito ao fechar apenas uma das chaves. Apresentado na figura que a gente viu, temos a chave A e a chave B, e aí a gente fechava a chave A. Assim, a partir daí, teria que identificar o tipo de associação de resistores e o que acontece com as variáveis envolvidas nessa situação. Depois, a gente deve observar o quê? Que como apenas a chave A foi conectada, logo a resistência ligada aos terminais A e B não estão funcionando. Assim, ficamos com três resistências, duas ligadas em paralelo e uma em série com a terceira. Ou seja, isso é muito importante, pessoal, a gente observar que a gente fica com três resistências, duas ligadas em paralelo e em série com a terceira. Ou seja, nós temos duas resistências ligadas em paralelo e ligada em série com a terceira resistência.
Então, finalmente, a gente poder resolver essa questão, o que a gente precisa? A gente precisa aplicar corretamente as fórmulas para fazer o cálculo da resistência equivalente. Então, como resolver? Primeiro, vamos calcular a resistência equivalente da ligação em paralelo, que a gente pode estar resolvendo analisando o seguinte. Podemos observar que temos duas resistências e elas são iguais. Logo, a gente pode usar esta fórmula aqui. A resistência em paralelo é igual a resistência dividido por 2, porque nós temos o quê? Duas resistências em paralelo. Então, a resistência em paralelo vai ser igual a quem? A resistência dividido por 2. Essa é a fórmula que nós vamos estar calculando a resistência em paralelo. Resistência em paralelo vai ser igual a quem? A resistência dividido por 2. E qual é a resistência? A gente viu que a resistência é 4. Então, substituindo o valor de R, vamos ter que a resistência em paralelo vai ser igual a quem? A 4 dividido por 2. Logo, a resistência em paralelo vai ser igual a quem? A 2 kΩ. Então, a gente fez o primeiro passo, que foi estar calculando a resistência em paralelo, que a gente encontrou que é quem? 2 kΩ. No nosso próximo passo, é o que? É a resistência equivalente da associação em paralelo. Está associada a uma série com a terceira resistência. Sendo assim, podemos calcular a resistência equivalente desta associação. Logo, pessoal, o que a gente vai estar observando? A resistência equivalente da associação em paralelo está associada em série com a terceira. Ou seja, a gente tem aquela resistência da associação em paralelo que ele está associada em série com uma terceira resistência. Sendo assim, nós podemos calcular a resistência equivalente desta associação. Fazendo o quê? Fazendo que a resistência equivalente vai ser igual a quem? Vai ser igual à resistência em paralelo mais a resistência. Ou seja, nós temos a resistência em paralelo mais a resistência da terceira série aí no caso. Então, a gente pode substituir os valores da resistência. E quem são os valores das resistências? Nós temos o quê? Que o valor da resistência em paralelo, que é 2, a gente encontrou que o valor da resistência em paralelo é 2. E qual é a resistência aí do circuito? 4. Então, nós vamos estar apenas somando esse valor, 2 mais 4. Fazendo essa soma, encontramos que a resistência equivalente é igual a 6 kΩ, que vai nos dar a alternativa correta, que é a alternativa de letra C. Então, a gente viu que era uma questão de um enunciado grande, mas que, observando o detalhe da questão, fazendo associações devidas, analisando a questão, os cálculos foram muito simples de estar se fazendo. Então, pessoal, se vocês gostaram da questão, se inscrevam no canal e fiquem por dentro de tudo que está postando. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!